Boa noite aos componentes da banca, professor Andréia, professor Cosmius. Bem, antes de falarmos sobre os ciclos orçamentários, que é o meu tema, farei uma breve introdução à contabilidade pública, que é um tema relevante no meu trabalho. A contabilidade pública trata-se da área da contabilidade que está voltada aos registros e controles dos atos e fatos contábeis, administrativos e econômicos realizados no patrimônio público da entidade. De forma simplificada, essa aplica-se às suas técnicas de administração pública. O orçamento público é um instrumento instituído por lei, a Lei 4.320, de 17 de março de 1964, que deve realizar a integração de todo o processo administrativo e financeiro, de modo a direcionar e alocar recursos financeiros ao atendimento das ações governamentais, de forma planejada e integrada ao atendimento das necessidades públicas da população. O meu tema é orçamento público e leis que regem o ciclo orçamentário, como eu já falei. E a primeira pergunta que surge nesse tema é qual a relevância das leis que regem o ciclo orçamentário. O ciclo orçamentário é um processo dinâmico e contínuo e com várias etapas articuladas entre si, por meio das quais sucessivos orçamentos são discutidos e elaborados, aprovados e avaliados, julgados e executados. Esse ciclo tem início com a elaboração do Plano Plurianual, ou PPA, e se encerra com o julgamento da última prestação de contas do Poder Executivo pelo Poder Legislativo. E é de extrema importância na evolução das contas públicas. O meu objetivo geral é ampliar os conhecimentos sobre o ciclo orçamentário. O meu objetivo específico é verificar a importância do orçamento público na administração pública, apresentar as fases do ciclo orçamentário e discorrer sobre as principais leis orçamentárias. Desenvolvi este trabalho com a finalidade de apresentar a sua relevância dentro do orçamento público e apresentar as principais leis que regem, pois esses são fundamentais para uma administração pública eficiente. A minha metodologia de pesquisa foi pesquisa bibliográfica, usei livros, revistas, e-mails eletrônicos para ampliar e embasar os meus estudos nesse tema. Começando a minha fundamentação teórica. O desenvolvimento da pesquisa conceituada como referencial teórico é uma etapa em que busca-se na literatura especializada informações acerca da temática elaborada, ou seja, são trazidos conceitos, definições e estudos já realizados que irão sustentar e argumentar de forma sólida o que propõe atingir com o desenvolvimento da mesma. No entendimento de Marion, o referencial teórico deve conter um apanhado do que já existe de mais atual na abordagem do tema escolhido, mesmo que as teorias atuais não façam parte das suas escolhas. Através do desenvolvimento do referencial teórico, é possível verificar o estado do problema a ser pesquisado, levando-se em consideração o aspecto teórico de outros estudos, pesquisas já realizados. Nesse sentido, esse embasamento é imprescindível para que se atinja os resultados almejados satisfatoriamente. Vamos começar aqui falando sobre um conceito clássico do orçamento público, que é uma peça contábil que traz as previsões de receita e autorização de despesas. O desenvolvimento da pesquisa, esse conceito, é um conceito mais tradicional, em que o orçamento era visto meramente como uma peça contábil, sem preocupação com planejamento, com pouco conteúdo jurídico e sem preocupação com os direitos e sem ação na Constituição Federal. No entanto, esse conceito evoluiu. É claro que ele continua trazendo as expectativas de receitas e a fixação das despesas, mas não podemos mais vê-lo como uma mera peça contábil, pois hoje o orçamento tem um aspecto político, pois revela os desígnios sociais e regionais das distribuições de recursos, e tem aspecto econômico, porque manifesta a atualidade econômica, é técnico com cálculos de receitas e despesas. E por fim, é claro, também tem um aspecto jurídico, porque atende normas constitucionais e federais estabelecidas em leis. E quais são essas leis? São um modelo orçamentário para a gestão do dinheiro público no Brasil. Ele possui 3 leis orçamentárias. O PPA, o Plano Plurianual, a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, Lei Orçamentária Anual. O PPA, ele
define metas e objetivos por um período de 4 anos, que pode ser revisto anualmente. Os diversos ministérios e órgãos, como o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, planejam propostas a partir das demandas recebidas pelos estados e municípios. Essas demandas são apresentadas pelas autoridades municipais e, por sua vez, são repassadas para as autoridades estaduais e federais. São levadas ao Ministério Público do Planejamento, que as reúne e organiza e as envia para a Casa Civil, na forma de um projeto de lei. Então, o presidente da República envia para o Congresso Nacional o projeto plurianual que deve acontecer até o dia 31 de agosto do primeiro ano do seu mandato. Já no Congresso, o projeto do PPA é encaminhado para a Comissão Mista de Orçamento, onde é discutido e alterado pelos parlamentares. Segue então para o plenário do Congresso, onde é votado até o dia 22 de dezembro. A sociedade pode ter participação nesse processo por meio de sugestões dadas aos seus deputados e senadores e também por meio de audiência pública. Após aprovado, o projeto volta para o Executivo para a sanção do presidente e a sua publicação como lei no Diário Oficial. O período do PPA é o mesmo do mandato presidencial, que é de 4 anos, porém esses períodos não são coincidentes. O PPA entra em vigor no segundo ano do mandato atual até o primeiro ano do mandato seguinte, quando o governo prepara o novo PPA para ser discutido e votado no Congresso. A cada ano é feita uma avaliação do PPA e esses relatórios ficam disponíveis para consulta na internet. Vamos falar agora da LDO, a lei que estabelece diretrizes na confecção do orçamento público anual. Nela contém metas e prioridades do governo federal. Na LDO, para constituir a LDO, para isso fixa um montante de recursos que o governo pretende economizar, traça regras e metas, vedações e limites para as despesas dos poderes, autoriza o aumento das despesas com o pessoal, regulamenta a transferência entre entes públicos e privados, disciplina o equilíbrio entre as receitas e as despesas, indica prioridade para o financiamento de bancos públicos, além de definir quais as prioridades que vão estar no orçamento anual. A LDO traz uma série de regras para elaborar, organizar e executar o orçamento. Ela também indica qual será o reajuste do salário mínimo e quanto o governo precisa poupar para pagar sua dívida pública. Outros assuntos que a LDO traz também são as eventuais alterações na cobrança de tributos. Regras temporárias no caso de orçamento não ser aprovado no prazo. A prerrogativa também da LDO, regras que definem política de investimento nas agências oficiais de fomento, como o BNDES, o BNB, o BASA. Esses bancos usam recursos do governo federal para financiar obras que promovem o desenvolvimento do país. A LDO é um elo entre o PPA e a LOA. Ela é elaborada no Ministério do Planejamento, com apoio técnico do Ministério da Fazenda, e o presidente da República tem até 15 de abril de cada ano para enviar o projeto de lei ao Congresso Nacional. O mesmo é discutido, alterado na Comissão Mista de Orçamento, depois ser votado no plenário do Congresso até o dia 17 de julho. O único projeto de lei que, se não for aprovado no prazo, impede o Congresso de entrar em recesso. Já nos estados e municípios, valem prazos definidos pela Constituição dos Estados e na Lei Orgânica do Município. Somente essas datas não tiverem fixadas, seguem os prazos determinados pela Constituição Federal. Apesar de falarmos em milhões e bilhões de reais, o orçamento federal lembra muito o orçamento doméstico. Nele inclui toda a programação de gastos na administração pública, desde o pagamento de pessoal, de aposentadorias, saúde, educação, até investimento nas empresas estatais. Vamos falar da LOA. A LOA é a Lei Orçamentária Anual e é um instrumento que tem o objetivo de gerenciar as receitas e as despesas públicas em cada exercício financeiro. Na LOA, os gastos do governo estão organizados por assunto ou por área de governo, como dizem.
A saúde, educação, transporte, segurança, cada uma dessas áreas tem seus programas e ações orçamentárias. Por exemplo, na área da segurança, o orçamento federal pode trazer um programa de fortalecimento da segurança pública, que inclui diversas ações como a construção de presídios, a capacitação de agentes penitenciários, e na área da educação, um programa de melhoria na qualidade de ensino, que pode incluir ações como implantação de escolas em tempo integral, a instalação de laboratórios de ciência. E cada uma dessas ações tem no orçamento sua programação de gastos. Por esse fato, o governo tem que estimar o quanto vai arrecadar para custear as despesas do ano seguinte. Por isso, a LOA não compreende somente despesas, mas também receitas esperadas para aquele ano. Essas receitas vêm principalmente da cobrança de tributos, como imposto de renda e contribuição previdenciária. A LOA é discutida e aprovada a cada ano e traz programação de gastos do governo em cada área e a previsão das receitas para custear esses gastos. A LOA só pode ser alterada de duas formas: por meio de autorização dada pelos parlamentares ao Poder Executivo no próprio texto da LOA para a realização de pequenos ajustes na programação, e por meio de créditos adicionais, que são autorizados de despesas não computadas na LOA ou com dotação insuficiente. Bem, no meu estudo, o orçamento público, eu considerei que o orçamento público é muito importante, pois é nele que deve estar as necessidades e as demandas da população. E é com que recursos estimados nas leis que as demandas deverão ser enfrentadas. Nesse estudo eu também tive como tema o orçamento público, leis que regem o ciclo orçamentário. Busquei ampliar conhecimento sobre os ciclos orçamentários, levantei todos os aspectos relacionados ao assunto. Falei sobre as principais leis orçamentárias, a importância de cada uma delas na elaboração do orçamento público. Com esse estudo, concluí que o orçamento público é de grande importância e necessidade como ferramenta de controle efetivo das finanças públicas, ou seja, que permite definir gastos públicos, garantindo as receitas para realizar as benfeitorias dos cidadãos. Mas, contudo, e para que tudo isso funcione, é primordial o entendimento e a necessidade de que esse seja elaborado e levado em consideração os princípios orçamentários e as leis pertinentes. Frente ao que for apresentado, fica clara a importância de tais leis para a elaboração no orçamento público, em consequência para o desenvolvimento das fases do ciclo orçamentário, pois foram instituídas como vistas à elaboração eficiente do mesmo. E como se pode constatar na pesquisa, é uma ferramenta imprescindível na busca de melhores práticas e o bom desenvolvimento da administração pública. Concluindo a minha apresentação, eu quero fazer alguns agradecimentos. Pela conclusão deste trabalho, eu gostaria de agradecer a Deus por ter me dado tudo o que sempre precisei para alcançar os meus objetivos. Agradeço de coração também essa instituição, os meus professores, a minha orientadora que me ajudou a chegar à conclusão desse trabalho. E toda a minha gratidão também à minha família, motivo pelo qual eu dediquei o meu empenho e minha dedicação.